conhecer qual é o perfil daquela banca, se ela costuma fazer questões longas, questões curtas, quais os tipos de questões que ela costuma colocar, do tipo, assinale, qual das alternativas são verdadeiras, quais são corretas, todas estão corretas, exceto essa daqui. Né? Então, cada uma tem um perfil, um jeito, umas costumam trabalhar mais, por exemplo, com a ortografia, outras pedem mais a interpretação de texto por si só, outras vão fazer a interpretação, querendo que você faça a análise da frase, análise sintática, vai pedir alguma coisa de gramática. Então, quando a gente vai se familiarizando com a banca, a gente não vai ficar tão nervoso no dia, e a gente vai ficar mais tranquilo, porque daí você já está familiarizado com o jeito que a banca ela aborda as questões. Então, eu peguei uma prova anterior de uma das bancas que costuma trazer concursos aí para a região de vocês, e nós, enquanto vamos trabalhar a questão do texto, né, lê-lo, interpretá-lo, e depois a gente vai resolver algumas questões relacionadas a esse texto, para a gente também acabar explicando algumas coisas que estão nas próprias questões, para que vocês consigam visualizar melhor. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tudo bem? Estão conseguindo visualizar daí? Tá? Se tiver falhando o som, alguma coisa errada, vocês me deem um alô, por favor. Eu abri toda a tela aqui, então eu não consigo visualizá-los daqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Tudo bem, professora. Perfeito. Vamos lá, então. Nós temos aqui uma prova que caiu na Prefeitura Municipal de Sobrado, aí na Paraíba. O título do texto é O Cajueiro. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Professor, Pois não. tem como a senhora colocar aí em exibição de tela cheia, porque aí a gente consegue visualizar também o texto? Tela cheia. Espera aí. Lá na parte de cima tem o nome exibição, tela cheia. Ah, espera aí. Não. É sempre Ou uma... em modo de leitura. Ou em modo de leitura. É sempre uma aventura mexer nesse... Dessa maneira, está muito pequeno para vocês não conseguem visualizar? Mas não tem problema não, professora. Na próxima aí a senhora coloca em tela cheia. Pode deixar assim, a gente vai te ouvindo. Para mim, aqui, está como se tivesse em tela cheia, porque eu abri, mas eu não consigo visualizar vocês. Aqui, leitura em tela inteira. É só essa que aparece. Ah, melhor voltar ao anterior, professora. Assim tá bom, dá para visualizar. Eu vou aumentar aqui o zoom para ver se não fica, se fica melhor para vocês. Só um minutinho. Fica bem melhor. Ficou bem melhor. Melhor? Perfeito, professora, perfeito. Ótimo. Isso aqui, pronto. Aumentei o zoom. Tá bom, queridos? Vamos lá. Para vocês acompanharem.
Então, o título do texto chama-se O Cajueiro. E aí ele começa dizendo: o cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro, que era menor, e morreu há muito mais tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala, e da alta saboneteira, que era nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira e de alguns arbustos e folhagens coloridas. Lembro-me da parreira que cobria o caramanchão e dos canteiros de flores humildes, beijos, violetas. Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado de casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima. Ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde. No último verão, ainda o vi. Estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera, mas assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras terras, um parente muito querido. A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira. E caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram, mas depois foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro. Estava carregado de flores. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer uma prova e tem um texto que a gente precisa fazer a interpretação, embora muitas vezes a gente tenha pouco tempo, é sempre importante, você faz a leitura, se você não entendeu completamente, você retoma até você conseguir entender, porque às vezes tem alguma palavra, alguma expressão que não fica claro para a gente. E muitas vezes a banca vai usar aquela expressão, aquela palavra que de repente a gente não conseguiu compreender, ou a gente não sabe o significado, e isso vai fazer toda a diferença na hora de nós respondermos as questões, porque ele pode usar disso para ter justamente uma questão perguntando a respeito daquela expressão, daquela palavra que muitas vezes é uma palavra-chave. Então, nós temos aí a questão de número 1. Releia o trecho e responda. Chovera, mas assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras terras, um parente muito querido. A que, ou a quem, se refere tal elemento destacado. O elemento destacado seria, eu coloquei aí em negrito para vocês, um parente muito querido. Aí ele traz as opções. Letra A, o cajueiro. Letra B, Caribé.
Letra C, o narrador. Letra D, outra pessoa na cena. Letra E, um dos filhos da irmã do narrador. A quem se refere esse tal elemento destacado, pessoal? O cajueiro, letra A. Essa tá bem facinho, né? Só que ele quis, como ele colocou aqui o nome Caribé, o narrador, que seria quem está contando a história. Às vezes, eles querem trazer algum elemento, até que tem no texto, só para confundir vocês na hora ali de vocês colocarem a resposta. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Alguém, de repente, achou que poderia ser a letra B, ou a letra C, ou até mesmo um dos filhos da irmã do narrador? Tudo bem? Tranquila essa questão? Tudo. Sim? Falem agora ou calem-se para sempre. Tudo tranquilo. Pode passar para a próxima. Vamos lá. Questão 2. O trecho adiante serve de base para as duas questões abaixo. Então, ele diz assim: a carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira. Qual é o núcleo da expressão grifada? Qual é a expressão grifada? A carta de minha irmã mais moça diz. Então, ele coloca, qual é o núcleo do sujeito dessa expressão? Letra A, diz. Letra B, minha. Letra C, moça. Letra D, irmã. E letra E, carta. Quando nós temos uma frase e é pedido o núcleo do sujeito, eu entendo que a carta de minha irmã mais moça diz, esse seria todo o sujeito. Quando a gente fala no núcleo, é algo mais específico. Qual seria, na concepção de vocês, o núcleo do sujeito dessa expressão aqui que foi grafada? Alguém quer arriscar? O que vocês acham? Como minha colega aí no chat, eu iria na carta, mas não tenho certeza. Eu não estava visualizando o chat aqui de vocês. Eu diminuí um pouquinho aqui só para ver, tá bom? Carta. Então, justamente, quando ele fala assim, deixa eu voltar aqui para... Vou abrir de novo a tela. O núcleo, realmente, vocês ficaram meio na dúvida, mas é isso. O núcleo é a palavra carta. Toda essa expressão aqui, a carta de minha irmã mais moça, né? Esse seria o sujeito. Mas aqui o núcleo, né, dessa expressão aqui grande, seria a carta. É isso mesmo. A carta seria o núcleo dessa frase. Eu vou colocar aqui a resposta. Vamos para a terceira questão. Dê a classificação morfológica da palavra
tremendo. Alguém sabe me dizer o que seria a classificação morfológica? Ou gostaria de arriscar? Não sei. Se está lá escrito lá na prova, dê a classificação morfológica dessa palavra. Antes de vocês deduzirem aí ele coloca: letra A é um advérbio, letra B é um substantivo, letra C é um verbo na forma nominal do infinitivo, letra D é um adjetivo, letra E, verbo na forma nominal do gerúndio. É a letra E, né, do gerúndio. Tremendo. No gerúndio, Uhum. quem mais? É um Eu vou de adjetivo. letra C. Palavra C? tremendo. Peraí. É a caçamba da palavra tremendo. Letra E, letra C, verbo na forma nominal do infinitivo. Professora, letra D. Adjetivo. Letra D, um adjetivo. Alguém arrisca mais? Palavra tremendo. Tremendo vem de tremer. É verbo. Que está no gerúndio indo. Vamos criar uma dúvida. E aí? Morfologia seria a formação da palavra? Professora, eu estou enganada. A gente sempre É isso esquece, mesmo. estuda tanto e acaba esquecendo. Isso, Mas é isso mesmo, né? eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Podemos responder? Vocês, alguns acharam que é a letra C, que é o verbo na forma nominal do infinitivo. Alguns acharam que é a letra D, adjetivo. E alguns foram aí na letra E, que é o verbo na forma nominal do gerúndio. Tá, então vamos aí por partes. Letra A não é a letra A, porque tremendo não é um advérbio. Não é a letra B, porque tremendo não é um substantivo. Até, olha só como eles colocam algumas coisas para deixar os alunos, os participantes, né, quem está fazendo a prova, confuso. Até poderia ser a letra C ou a letra E, que seria verbo na forma nominal do infinitivo, como, eu não sei quem foi que falou assim, tremendo vem de tremer, né? Tremer é verbo. A não ser, por que tremendo não é verbo, tá? Mas por que poderia ser? Se ele estivesse num outro contexto, por exemplo, só um exemplo aqui de uma frase, ela abriu a porta tremendo. Então, tremendo, nesse caso, é verbo. Como que ela abriu a porta? Ela abriu a porta tremendo. Eu já diria que seria um advérbio, que é a forma que ela abriu a porta. Desculpa. Frase mal colocada. Não, nesse caso também seria com o mesmo sentido que está aqui, tá? Que eu vou falar qual que é. Vou dar um outro exemplo. Ela estava tremendo. Sim. Quando, se fosse o caso de estar na forma, se fosse o caso, né, dessa palavra estar na forma nominal do infinitivo, a forma nominal do infinitivo é aquela tremer, cantar, sorrir, porque é o verbo sem conjugação. Então, nesse caso aqui, não é. Ele deixou na letra E para confundir, que seria o gerúndio, que é aquela forma do ando, endo, indo, né? Porque dá essa impressão.
Agora, como a gente sabe que nesse caso aqui o tremendo, ele não poderia ser um verbo, mas ele quis confundir. Nesse caso aqui é a letra D, que é adjetivo, né? Quem foi na letra D acertou. Percebam que eles colocam coisas parecidas, né? Na hora da prova você está nervoso, você está ansioso, e você acaba indo, você vê, você tem uma questão certa e duas para criar a dúvida. E aí, de repente, a gente vai lá na letra C ou vai lá na letra E. Na letra E, pela questão do ando, endo, indo, que você poderia se confundir. E a questão na letra C também o verbo na forma nominal do infinitivo, se você não lembrasse que no infinitivo é aquela conjugação, quando o verbo não está conjugado. Então, percebam que às vezes uma questão aparentemente assim simples, né? O enunciado dele não é longo, é bem curtinho. Mas, professora, Pois não. só uma perguntinha. Mas assim, porque tremer é verbo, né? Sim. Tremer é verbo. Dependendo da frase em que ele esteja, aí ele pode deixar de ser, né? Dependendo da estrutura da frase. Porém, Isso. nesse caso, a gente não está tratando da morfologia, né? Da origem da palavra, da formação dela. Então, ela não Olha é só. verbo? Aqui, ó. Tremendo, né? Adjetivo, que faz tremer, horrível, espantoso, extraordinário, grande, formidável. Esses são os significados da palavra tremendo. Só que aqui, vamos voltar lá. Se a gente voltar lá para o texto, essa palavra tremendo está no sentido não de tremer, de sentir frio, mas está no sentido de ser algo extraordinário. Bom, aí vem a minha pergunta. Então, no caso, quando a gente estiver analisando essas frases assim, a gente sempre tem que levar em consideração, então, o contexto, né? Para poder saber dessa questão. Como ela estava descolada do contexto, estava, no caso, sendo avaliada aí a questão da morfologia, aí eu imaginei que a gente não precisasse olhar o contexto da frase, e sim a palavra isolada, na sua forma isolada, como ela se apresenta aí, não é? É isso mesmo que você falou. Eu vou voltar lá agora no texto, porque ele pegou a palavra do texto. Esse é o grande X da questão na interpretação de texto. Ela não é muito fácil. Por quê? Porque não é aquilo que eu acho, que eu interpreto, é aquilo que o texto quis me passar. Pronto, Por então isso que se diz... Pode falar. Então, é justamente esse caso aí que às vezes me atrapalha muito, né? Porque aí, na hora de responder essas questões, não é tanto não o entendimento do texto, mas na hora em que é cobrada uma questão gramatical daquele texto, aí eu tendo a olhar essa palavra, pronto, como agora eu fiz, buscando, no caso, a questão, a proposta era a palavra, estava buscando a morfologia dela. Então, eu desconsiderei o texto e analisei a palavra sozinha. Então, o ideal seria eu pegar lá no texto, porque lá ela vai estar enquadrada. Onde é que está o tremendo no texto, para a gente dar uma olhadinha, professora? Eu estou procurando aqui para vocês, tá? Mas, assim, não se preocupe. Toda vez que você tiver um texto para você interpretar, ele vai dizer o que você deve fazer. Por exemplo, se ele dissesse que a palavra tremendo, ele está, por exemplo, no sentido figurado, ou se ele quisesse o sentido do dicionário, né, não o sentido... não o sentido figurado, ou seja, o sentido figurado é quando eu pego uma palavra
e atribuo outro sentido para ela. Agora, se ele fala, não, eu quero que você me dê o sentido do dicionário, então ele tem que te explicar qual é o sentido da palavra que ele quer, porque se ficar confuso, não ficar muito claro, a questão ela pode ser anulada. Então, ele vai pedir para você, ele vai dizer, olha, eu quero que você me dê esse sentido. Ah, não, eu quero que você me dê o sentido dessa palavra na frase que ela está, não no sentido que ela tem, o sentido Pronto, porque próprio no mesmo. caso, porque no caso dessa pergunta, eu entendo que seja a palavra independente do contexto que ela esteja. Ela é isolada do texto, porque ele está propondo que a gente analise a questão morfológica, entende? Então, mas mesmo assim, quando você tem um texto e você vai fazer a interpretação, dificilmente ele vai pegar uma coisa que não tem nada a ver e vai pedir para você, olha... Ou ela isoladamente, né? Não vai, porque Pronto, senão sai esse fora tipo do de questão. texto. Pronto, ok, Aqui, entendi. eu achei. Ó, eu vou ler desde o começo para fazer mais sentido, eu vou grifar aqui para vocês. Pronto, ótimo. Ele diz assim, numa parte, a carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira. O tremendo... Professor, Oi. e na questão, na 2, ele já dá isso aí como base, né? Que ele diz que esse trecho do texto vai servir como base nas duas questões. Isso. Aí, a minha colega aí, a gente já pode ficar prestando atenção nessa questão. Muito bem. Verdade, Kátia. E ali está dizendo, fragor tremendo, ele está classificando o fragor. Aí sim, é adjetivo, nesse sentido. Mas Sim. ela sozinha, né? Não é um tremendo de fato. Essa palavra não é tremer, é tremendo de grandioso, de tremer, né? Então, tá. Pronto. Exatamente, Vamos prestar pessoal. atenção nesse detalhe, né? Entendi. Muito obrigada aí pela contribuição da amiga. É isso mesmo, no próprio enunciado, ele fala, o trecho adiante serve de base para as duas questões abaixo. Então, assim, ele pegou um trecho do texto. Entendi. Uhum. É porque a palavra isolada, né, dá essa conotação, né? Beleza. Vamos para a próxima. Então vamos lá. Explicando aí para uma das amigas que perguntou, né, a questão da morfologia, o que a morfologia ela vai fazer? Porque ele está pedindo a classificação morfológica. Está dizendo que a morfologia ela é o estudo da estrutura e da formação das palavras. Então, quando a gente fala assim, faça análise morfológica. Então, análise morfológica, ela vai analisar a classe gramatical dos elementos que vai formar um enunciado linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles, ou seja, a palavra por si só. Então, o que seriam essas classes gramaticais? São aquelas 10 classes que a gente tem, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Nesse caso, a classe gramatical da palavra tremendo faz parte aí da classe dos adjetivos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, sigamos. Sim? Isso aí, bora. É isso aí, turma animada é outra coisa. Vamos lá. Questão 4. Leia e responda. Foi agora, em fins de setembro. Estava carregado de flores. A que se refere o verbo destacado? Esse verbo foi, ele está se referindo ao amigo Caribé, ao cajueiro, à morte, tombamento aí do cajueiro, ao próprio narrador ou à carta? O que vocês acham? Estou procurando no texto, professora. Opa, bora! Ao cajueiro, na verdade. Mas bora lá, vamos no texto. Eu, só por ter visto o texto rapidamente, iria no cajueiro aí, porque... E agora, em fins de setembro, quem está carregado de flores? Né? Cajueiro. Cajueiro.
Que mais? Letra C, alguns acham Vai. que é a letra C, a morte do cajueiro, outros acham que é a letra B, que é o cajueiro. Que mais? Seriam essas duas, no caso, se tivesse na prova, né? Talvez a gente ficasse em dúvida nessas duas. Quem é que foi? Professora, Oi, uma quem me sugestão, chamou? porque Anne, uma Diga, meu sugestão, bem. porque eu vi o texto muito rapidamente, então Sim, não dá para pegar muito a mensagem do texto. Uma sugestão vocês querem que seria postar o volte? PDF, pelo menos. Vou abrir novamente, tá bom? O texto, vou subir. Tenho ele aqui, é porque eu fui tentando ler enquanto eu estava Ah, falando. Aí não tem como focar, né, a atenção em duas coisas. A eu sugestão vou seria pegar, eu vou pegar na parte que ele tem a frase aí sublinhada, o foi, que é Isso. mais aqui no fim, tá? Para vocês darem uma olhadinha para não ficar perdida. Cadê? tá. Aí também eu É, queria deixar uma vou sugestão sublinhar. Pois não, de postar o pode PDF no dia falar. da aula para que a gente pudesse ler com Ah, mais tudo atenção. bem. Perfeito. Para a próxima Tá? aula já vai ficar, pode deixar. Obrigada. Aí ele diz assim, ó, no último parágrafo, eu vou ler um antes para fazer mais sentido, para ver se vocês compreendem. Diz que seus filhos pequenos se assustaram, mas depois foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro. Estava carregado de flores. Olha, se você não tivesse grifado, eu iria na B. Aí, como foi grifado e falou que os galhos estão tombados, então eu já vou na C de casa. Opa, deixa eu descer. Quando a gente volta para o texto, a gente consegue. É o que vocês vão fazer no dia da prova. Às vezes não dá para não voltar, né? As questões acabam requerendo isso da gente. Tudo bem, letra C, porque olha só, poderia, né, na confusão, na dúvida, como uma das amigas aí achou que seria o B, porque ele está falando do cajueiro, mas aqui, nessa frase, o que foi agora, né? A morte, né? Do tombamento aí do cajueiro, que ele fala que foi em fins de setembro. Né? Então, a princípio, logo de cara, a gente poderia dizer, ele está falando, o que foi agora? Ele está falando do cajueiro. Então, poderia confundir, sim. Eles sempre vão ter alguma questão que vai trazer, assim, uma duvidazinha, né? Muitas vezes, quem nunca? Você fica na dúvida entre duas e acaba assinalando a errada. Então, acontece. Mas aí, quando a gente já vai com um olhar mais preparado, né, mais analítico, a gente foge dessas pegadinhas. Última questão. Há no texto uma predominância Aí ele vai perguntar que tipo de texto que é esse, né? Então, ele vai dizer assim, há no texto uma predominância do quê? De uma dissertação, de uma narração, de uma descrição, de uma dissertação e de descrição em equilíbrio, ou uma argumentação científica. Para a gente responder essa questão, para a gente responder algumas questões, você precisa ter um conhecimento prévio daquilo que ele está colocando. Então, se você sabe o que você entende o que é cada tipo de texto desse que ele colocou aqui,
você consegue ir eliminando, pelo menos. Mas, quando muitas vezes nas questões traz alguma coisa ali para a gente, ou em duas, três alternativas, traz coisas que a gente não sabe o que é, não tem nem ideia, aí fica um pouco mais difícil. Qual das alternativas, né, vocês acham aí que seria a correta? A B, professora, narração. E o pessoal também já está falando no chat. Ah, desculpa, abri aqui e não vi. A narração, Isso. nós temos duas alternativas aqui. Licença, A letra Patrícia, eu A, vou nascer. na Possível. C, na Uhum. descrição. Tem Sim. muito. Também acredito, eu estou como Maria Guimarães, que eu estou olhando aqui o nominho dela. Eu também acredito. É um texto que tem muita descrição, né? De fato, narração e descrição, mas a predominância acho que seja mesmo. Só voltando lá no texto de novo, professora, para a gente tirar a dúvida de narração e descrição. Vamos lá, rapidinho, vamos sim. Tudo bem, todo mundo eliminou aí a letra A e a letra D, que fala sobre, que ele coloca em dúvida aí se é uma... Opa, tem a argumentação científica também. Tudo bem eliminar a letra A, porque não é uma dissertação. É tranquilo para vocês saber o que é uma dissertação? Sim? Tranquilo. Tá, se não é dissertação, a letra D, que tem a dissertação e tem a descrição, você não pode ter uma alternativa, não é a dissertação, mas pode ser a descrição, tá? Mas aí, se você acha que é a descrição tem que estar sozinha, porque se você já eliminou a letra A, que é a dissertação, não pode ser a letra D também, certo? Certo, beleza. Ele traz também uma argumentação científica. Aqui tem argumentação científica? Tem não. Não. Então, só nos sobra narração e descrição. O pessoal já está colocando aqui o que eles acham aqui no chat, e a gente só vai, isso mesmo, aí a gente só vai confirmar. A Helena está dizendo que acha que é a narração, porque está narrando, né, o fato do tombamento do cajueiro, e a Lani diz que narrar é contar alguma coisa. Isso. Então, vamos lá rapidinho para o texto, e a gente já finaliza. Então, ele vai dizer para a gente assim, aí ele começa, né? O cajueiro já devia ser velho quando nasci, ele vive nas antigas recordações da minha infância, era belo, imenso, no alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu, eu me lembro do outro cajueiro, que era menor, e morreu há muito mais tempo. Então, eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala, e da alta saboneteira, que era a nossa alegria, e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, de alguns arbustos e folhagens coloridas, lembro-me da parreira que cobria o caramanchão, e dos canteiros de flores humildes, beijos, violetas, tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado de casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo e aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima. Ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros, além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde. No último verão, ainda o vi. Estava, como sempre, carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera, mas, assim mesmo, fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto. Como quem apresenta um amigo de outras terras, um parente muito querido. A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira. E caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram,
mas depois foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro, estava carregado de flores. Embora tenha a descrição, né, de como era, enfim, ele está contando uma história, né, algo que a respeito do cajueiro, que é de muito tempo, né, de infância ali, veio a tombar. Então, nós temos, sim, uma descrição aqui de algumas coisas, mas a predominância é a narração, é a narrativa, ele está contando alguma coisa. Então, porque assim, ó, a gente pode ter também, numa questão, quando ele até poderia dizer assim, qual é a opção, qual é a alternativa mais correta? Aí se encaixaria ali nessa questão dele ter falado que ter feito a descrição, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma alternativa assim, narração e descrição e narração, e aí ele teria que colocar no enunciado qual é a alternativa mais completa, mais correta, né? Então, você tem, uma pode estar correta, mas a outra está mais completa, é correta também. Então, tem todas essas questões que a gente, muitas vezes, tem que analisar na hora da prova. Agora, se ficar confuso, né, o enunciado, e ter mais de uma questão correta, né, e entrar com recurso, a questão ela pode ser anulada se ela não for muito bem formulada. Quem levantou a mão? Não, professora, é que assim, né? Essa parte de português eu gosto. E aí eu lembro que narrar, ele está contando aí, além do cajueiro, todas as outras instâncias da infância, de memória. Ele está narrando praticamente uma história, né? Uma memória afetiva que ele teve do cajueiro, incluindo alguns fatos. Agora, eu acho que descrição seria, por exemplo, se ele se apegasse ao cajueiro e descrevesse apenas aquele cajueiro na perspectiva dele. Aí sim, eu acho que a descrição ela estaria melhor colocada nessa questão. Posso estar totalmente errada, professora, eu não sou professora de português, pelo contrário, mas assim, é o que eu me lembro. E se eu estiver errada, pelo amor de Deus, me corrija para na hora da prova eu não errar. Não, é isso mesmo, foi ótima a colocação. Se ele tivesse se apegado só em descrever, mas como você disse, né, ele relembrou aí memórias, coisas da infância dele. Então, a gente percebe que o cajueiro daquela época, que ele era criança e tal, fez parte da vida, da infância, né? Então, é lógico que vai ter ali, teve um pouco ali da descrição, mas a predominância ali é toda uma narrativa que ele vai construindo, né, que foi cheia de memórias. É isso mesmo. Eu só coloquei, igual aqui na questão D, ele coloca assim, poderia ser uma dissertação e uma descrição em equilíbrio, ou seja, meio a meio, né, uma parte dissertativa mais a descrição. Só essa questão é que ele só nessa alternativa que ele coloca que poderiam ser duas coisas. Se de repente ele tivesse colocado narração e descrição e não tivesse, por exemplo, a alternativa de só narração, a gente iria na narração e descrição. Por quê? Porque dissertação não encaixa, dissertação e descrição não encaixa também, porque a dissertação estaria fora, e a argumentação científica. Então, se ele tivesse colocado na alternativa narração e descrição, essa seria a mais certa. Poderia, talvez, não ser a mais correta, mas se ele colocasse como alternativa, nós iríamos nessa. Então, se de repente, por algum motivo, de repente ela fosse anulada, ninguém tomaria prejuízo, porque seria anulado para todos. Então, não teria outra certa, seria aquela. E se ela não tivesse totalmente certa, ela teria que ser anulada. Então, às vezes, as bancas, elas formulam umas questões e colocam umas respostas muito duvidosas, que cria muita dúvida, não fica muito explícito, não fica muito transparente, enfim, são questões que muitas vezes elas podem ser anuladas.
Então, Olane, essa da dissertação e da descrição foi uma pegadinha para o nervosismo na hora, lógico. Eles vão usar de tudo ali para estar confundindo vocês. As outras questões que a gente viu, quando a gente bateu o olho assim logo de cara, a gente achou que era uma, né? Algumas de vocês acharam que era uma, mas era outra, que era mais correta, igual essa questão do trecho lá foi, né? Que estava o verbo sublinhado. Logo de cara, algumas amigas acharam, tá falando do cajueiro. Sim, era do cajueiro, mas especificamente, naquele momento, estava falando do tombamento dele. Então, seria, você viu que ele colocou só o cajueiro e depois ele colocou o tombamento, né? Foi quando o cajueiro morreu. Então, a gente tem que ir pegando essas sacadas, né? Então, acho que é a Facete essa. É uma banca que ela coloca, sim, algumas coisinhas ali, alguma questão para uma resposta para te confundir e depois tem a certa, né? Então, a gente tem que ficar atento aí, de olho, para que isso não venha acontecer no dia da prova. Então, é legal a gente ir conhecendo as bancas, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Então, eu já conheço a banca, eu já sei que ela tem uns macetezinhos, eu sei que ela coloca 2 questões parecidas, para a gente ir naquela que, de repente, é incorreta. Então, a gente vai se familiarizando e vai aprendendo a identificar, porque daí, no dia da prova, lógico, sempre ocorre um nervosozinho, mas aí a gente tem que dominar esse nervoso para que a gente consiga acertar o maior número de questões, porque é importantíssimo não apenas passar no concurso, pessoal, mas a gente tem que ser bem classificado, porque você sendo bem classificado, porque, por exemplo, se tem lá 200 vagas, você passou no concurso, mas digamos que você fez o número mínimo tal de questões, mas você passou em 400. Se ele está disponibilizando 200 vagas, ele não é obrigado a te chamar, mesmo você tendo passado. Então, se tem 200 vagas, você é o número 50, com certeza você está super dentro, você vai ser chamado logo. Então, não basta passar, você tem que ser bem classificado para que você seja chamado. Porque a partir do momento que eles divulgam um número de vagas, você passou, mas você está fora desse número de vagas, eles não são obrigados a chamar, porque eles colocaram um número limite de vagas. Então, bora estudar e ser bem classificado. Gente, por hoje é só. A nossa aula acabou. Espero vê-los aí na semana que vem. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Continue sempre participando, sempre tirando as dúvidas. É sempre importante, não saia com dúvida da aula, tá bom? A gente vai garimpando aí e vai aprendendo juntos. Ninguém sabe nada 100%, tá? Então, amo quando os alunos participam, é muito legal. Então, continuem assim, nesse pique aí, nessa animação, né? A aula passa mais rápido e usar questões da